alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de ciências. Hoje vamos ter mais uma aula de ciências dando continuidade ao assunto que a gente vinha estudando, tá certo? E comigo, professora Miriam Freitas. Hoje a nossa aula tem o tema das estações do ano. Vamos lá? Então, como sempre, separa o material que a gente vai usar no finalzinho da aula. A atividade impressa, se você tiver essa atividade que fala das estações do ano, pega logo ela para a gente fazer a correção no final. Se você não tem, pega lápis, caderno e borracha para anotar as respostas. Ah, professora, copio bem devagarzinho, o que é que eu faço? Pega o celular do papai e da mamãe para tirar uma foto na hora que a gente estiver fazendo a atividade, aí depois, com o tempo, você copia no caderno, tá bom? Então pega aí o material que a gente vai usar no finalzinho da aula e já deixa aí do ladinho. Professores, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, ó, é a habilidade 09, que diz o seguinte: caracterizar as 4 estações do ano, identificando aquelas predominantes na cidade de Teresina. Então hoje nós vamos descobrir, saber quais são as estações do ano, ver as características principais de cada uma e ver as que mais se enquadram no nosso clima da nossa cidade, tá bom? É isso que nós vamos estudar hoje. Então, antes da gente iniciar, né, a aula propriamente dita, trouxe aqui um poema para vocês. Então, ó, orelhinha bem abertinha, olhão de coruja para prestar atenção no texto, tá bom? Vamos lá. As estações do ano é o título. Diz assim: nascem os frutos, não é frio nem quente. No agradável outono, eu fico contente. Faz tanto frio, ao inverno chegar, não nado, não brinco, não posso passear. Chegou a primavera, a estação das flores. Há pássaros e borboletas de todas as cores. Com muita chuva, chegou o verão. Calor forte e sol faz nessa estação. Apenas 3 meses dura cada estação, e todas elas trazem alegria no coração. Esse poema é da Filomena Maria da Silva. Vocês perceberam do que é que fala esse poema? Notaram aí que ele fala do tema da aula de hoje, das estações do ano. E dentro dele, a gente vê o nome das estações, das 4 estações e as características principais. Viu que interessante? Então, você já tem uma noção do que é que a gente vai estudar. Então, vamos lá para o assunto propriamente dito. As estações do ano. Então, a gente viu que a noção, né, de dia e noite, vimos que durante o dia acontece algumas coisas, durante a noite acontece outras, isso nas aulas anteriores. E hoje a gente vai ver que ao longo do ano, com o passar do tempo, as estações, o clima, a sensação do ambiente, ele muda. E é isso que nós vamos estudar, que são as estações do ano. Então, o surgimento das estações do ano é consequência do constante movimento que a Terra se encontra. Então, quando a gente estudou lá na aula passada, a gente viu que a Terra ela faz movimentos. O nosso planeta, ele realiza alguns movimentos. E esse movimento faz o quê? Com que em certo período ela fique mais pertinho do Sol e em outros períodos ela fica bem mais longe. Então isso vai influenciar nas estações mais quentes e mais frias, certinho? Então, por isso que nós temos as estações do ano, porque a Terra faz esse movimento, ó, em volta do Sol, e tem momentos que ela está bem pertinho do Sol e tem momentos que ela está, ó, bem mais longe. E isso vai influenciar as estações do ano. Essas estações nos ajudam a perceber o ciclo da natureza, como o aquecimento, o resfriamento, a perda das folhas ou o florescer das flores, que são as características principais, ó, das 4 estações. Então, quando a gente observa a natureza durante o ano inteiro, a gente vai ver que tem um período em que as árvores estão floridas, cheias de flores. Tem outro período em que as árvores vão o quê, ó, perder as folhas. E tem um período, ó, que vai ser um período frio, em que as árvores ficam
com poucas folhas, ou as folhas esbranquiçadas. Então, esses são os períodos que caracterizam as estações do ano. Em algumas localidades do planeta, esses ciclos são bem percebidos nas paisagens, mas em outras essa percepção diminui bastante. Então, nosso planeta ele é muito grande e cada pedacinho dele vai ser influenciado de uma forma diferente pelo Sol. Então, tem locais em que o Sol vai chegar mais, vamos dizer assim, então vai esquentar mais, e tem locais em que o Sol não chega tanto, então não esquenta tanto. Dessa forma, eu vou ter países, regiões do nosso planeta em que eu vou ter as estações bem definidas, eu vou ter as 4 estações bem diferentes uma das outras. Mas tem alguns locais do nosso planeta que a gente não percebe isso, e é o caso da nossa cidade, Teresina, do nosso estado Piauí. No nosso estado, na nossa cidade, nós não vamos ter as 4 estações do ano bem definidinha. A gente vai ter mais ou menos só 2, que a gente consegue diferenciar bem, e a gente vai estudar mais na frente, certinho? As estações do ano são a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, nós temos 4 estações do ano, e esses são os nomes delas. Cada uma delas possui características próprias. Vamos conhecer as características para a gente poder diferenciar cada uma. Aí aqui, ó, eu tenho as imagens relacionadas a cada uma. Ó. O inverno, o período frio, como a gente vai ver. Primavera, a estação das flores. Outono, quando os frutos ficam maduros, e o verão, quando faz muito sol. Então, vamos ver as características de cada uma delas bem detalhadamente. Características do verão. No Brasil, no nosso país, o verão tem início no dia 22 de dezembro e vai até 20 de março. Então, é o finalzinho do ano e começo do ano seguinte, que é o período do verão. Aí tem até aqui ó, o calendário, ó, de dezembro, do Natal até depois das férias, chegando já lá no período do carnaval, nós estamos na estação do verão, certinho? É a estação mais quente do ano, tendo os dias mais longos e as noites mais curtas. Então, o verão tem essa característica dos dias serem mais longos, ou seja, o sol nasce bem cedinho, às vezes nasce antes das 6 horas, 5h30 já está claro, e ele vai se pôr mais tarde, depois das 6 horas, às vezes 6h30, quase 7 horas da noite. Então, às vezes tem isso no ano, e é característica do período do verão, quando o dia é bem maior, porque eu tenho mais momentos com o sol no céu do que com a lua no céu, e as noites dessa forma serão menores, certinho? No verão eu vou ter também, ó, possui grande quantidade de chuvas nesse período. Então, como eu tenho muito sol durante o dia, o que é que vai acontecer com as águas dos rios, dos lagos, dos oceanos? Essa água vai esquentar e vai evaporar. E esse vaporzinho da água vai formar as nuvens de chuva, consequentemente vai chover. Então, no verão, como eu tenho um sol presente o dia inteiro, eu vou ter esse ciclo de formação de nuvens de chuva e, consequentemente, eu vou ter no final do dia muita chuva, tá bom? Voltei aqui. Características do outono. O outono no Brasil tem início em março, 20 de março mais ou menos, até dia 21 de junho. Então, o outono começa ó, depois que termina o verão, aí ele vem ó, março, abril, maio e junho. Então, do carnaval até as festas juninas, que é o tempo que nós estamos, né? Vai ter o período do outono. Ó. A característica aqui, o que é que acontece com as árvores? Elas perdem as folhas, como a gente vai já ver. Então, período do outono, logo após o verão.
No outono, as folhas das árvores caem e muitas flores se transformam em frutos, servindo de alimento para os animais da região. O outono também é conhecido como a estação dos frutos. É o período em que as árvores vão ficar com as folhas maduras, vão ficar com as folhas amareladas ou avermelhadas e caem, bem como os frutos ficam maduros e é o período da colheita desses frutos, tá bom? Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o inverno, características do inverno. O inverno no nosso país inicia em 21 de junho e termina em 23 de dezembro. Então, assim que termina o outono em junho, inicia o inverno. O inverno vai em junho, julho, agosto até setembro é o período do inverno, o período mais frio do ano. É a estação mais fria do ano, como eu acabei de dizer. As noites vão ser mais longas que o dia e é o período em que vai haver a hibernação de alguns animais. Então, o inverno é o contrário do verão. No verão, a gente viu que o dia é maior, eu tenho um maior tempo de sol no céu. Já no inverno, eu vou ter quem mais presente no céu? A lua. Então as noites são maiores, escurece mais cedo. No inverno, às vezes já está escuro a partir de 5h30 da tarde, já está escuro. E o sol nasce mais tarde, ele só nasce 6h30. Então eu vou ter uma noite bem maior e um dia menor, tá certo? Isso é uma característica do período de inverno. E professor, o que é hibernação desses animais? É o período em que os animais ficam mais dentro da sua casinha, dentro da sua toca. Eles vão descansar, vão dormir um período maior do que o normal. Porque como é um período frio, é um período que não tem muitos alimentos nas árvores, porque os alimentos foi lá no outono, né? Então não tem tanto alimento, então ele vai ficar mais quietinho na sua casinha. Isso é uma característica do período de inverno. E a primavera, que é a quarta e última estação do ano, ela inicia em 23 de setembro e termina no dia 22 de dezembro, mais ou menos. Então, assim que termina o inverno, a gente vai ter a primavera. Ela começa aqui ó, em setembro, passa por outubro, novembro e no comecinho de dezembro ela termina. Então, vejam que as estações do ano tem um dia e um dia para começar e um dia para terminar. E elas vão, ó, uma atrás da outra. Não atrapalha nenhuma nem outra. Então, elas têm um período próprio para cada uma acontecer. Compreendido? Na primavera, a primavera é conhecida como a estação das flores. É o período em que as plantas vão florescer. Nessa estação, as temperaturas ficam mais amenas, ficam agradáveis. Não fica nem muito frio, nem fica muito quente. Fica uma temperatura boa para a gente fazer passeios em parques, por exemplo. Compreendido? Ótimo! Então, aí são as características principais de cada estação. E vocês podem perceber que elas são bem diferentes. Elas têm características bem diferentes umas das outras. E as estações do ano, elas vão influenciar nos nossos hábitos diários, no nosso processo de vestimento e de alimentação. Vamos ver aqui, ó, a influência das estações do ano. As características das estações do ano transformam o comportamento da sociedade, pois em algumas épocas usamos agasalhos e em outras usamos roupas mais leves. Por exemplo, quando está no inverno, tá frio, a gente vai usar biquíni? A gente vai usar uma blusinha de alcinha e um shortinho? Não, porque vai estar frio, a gente tem que proteger o corpo. Então a gente vai usar agasalhos, uma blusa de manga comprida, uma calça jeans, para deixar o corpo mais protegido do frio. E é o contrário do que ocorre, ó, na estação quente, que é o verão. Quando tá calor, a gente usa uma roupinha mais leve, uma camisetinha regata, um short, uma saia, um vestidinho, para a gente não ficar com tanto calor. Então, viu como as estações do ano
influenciam na nossa vestimenta, na forma como a gente se veste, por causa das condições. Tem estação mais fria e tem estação mais quente. Outra influência das estações do ano é na nossa alimentação, que a nossa alimentação é alterada de acordo com determinadas condições climáticas, entre outras mudanças. Por exemplo, quando está no inverno, a gente vai preferir comidas quentinhas para aquecer mais o corpo. Então, no inverno, a gente vai tomar mais chá, chocolate quente, um café, alguma comidinha mais quente, sopinha, tá certo? Já durante o verão, a gente não vai estar comendo comida quente direto. A gente vai precisar se refrescar no verão. Então, no verão, a gente vai poder comer mais sorvete, refrescos, frutas, que são comidas mais leves, mais frescas, que deixam o corpo mais hidratado. Compreendido? Então, as estações do ano também influenciam na nossa alimentação. Até porque vocês viram, né, que eu tenho a estação dos frutos, que é o outono. Então, no outono, nós temos mais frutas disponíveis no mercado para a gente comprar. Diferente do inverno, que não tem muitos frutos disponíveis. Então, tem períodos que a gente tem mais legumes, frutas e verduras disponíveis para a gente consumir e outros a gente tem menos. Compreendido? As estações do ano em Teresina. Eu não falei para vocês que Teresina é um pouquinho diferente, ela não tem as 4 estações bem definidas, então vamos aqui compreender. Nossa cidade, Teresina, tem um clima que é chamado de tropical quente, com 2 estações bem distintas. Então, Teresina, a gente já sabe, né? Vocês já perceberam aí que é quente, Teresina, quase o ano inteiro. Então, a gente tem um período que é caracterizado pela estação da seca, que a gente quase não tem chuva e é muito calor, e tem um período que é a estação chuvosa. Os nossos climas, as nossas estações são basicamente essas duas. Um período seco e um período chuvoso. Como vem dizendo ali, temos 2 estações bem distintas, bem diferentes. Uma é úmida e chuvosa e a outra é uma estação seca. Vamos ver aqui, Entre os meses de dezembro a maio, nós temos o período de muitas chuvas, com um clima mais úmido e a temperatura mais amena, mais fria, que é esse período do início do ano, que vocês chegam na escola tudo de sombrinha, de guarda-chuva, com aquela capa para não se molhar. Então, é uma característica da nossa cidade. O finalzinho de dezembro e começo do ano, janeiro, fevereiro e março, é um período que nós temos muitas chuvas, que é uma das estações da nossa cidade, que ela vai ser caracterizada por ter muita chuva e ser úmido. O outro período vai de junho até novembro, que é a estação quente, seca, que a gente quase não tem chuvas e é aquele período realmente que a gente falta passar mal de tanto calor. Tem pouquíssimas chuvas nesse período e a temperatura é bastante elevada, principalmente nos meses do BR-Obró, né? Que a gente já conhece. Setembro, outubro e novembro são os períodos mais quentes, tem pouca umidade no ar, a gente fica com o nariz ressecado, a pele ressecada, tem que beber muito líquido nesse período para não passar mal. Certinho? Então, aí a gente conheceu as estações do ano e as estações mais distintas aqui da nossa cidade, as 2 únicas que nós possuímos. Agora, nós vamos praticar com a atividadezinha que eu falei para vocês. Então, eu fiz uma atividadezinha com algumas questões para a gente exercitar esse assunto das estações do ano. Vamos lá. Se você tem atividade, vai fazer a correção junto com a professora. Se você não tem, tira uma foto, pede para a mãe tirar uma foto e depois você pode estar copiando no caderno e respondendo, certinho? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, observe as imagens das estações do ano e escreva de forma correta os seus respectivos nomes. Então aqui nós temos 4 imagens e cada uma dessas imagens mostra uma estação do ano. Através das características da imagem, nós temos que descobrir que estação é essa. Então, vamos lá. Então, essa primeira imagem aqui, já está aqui o espaço para você escrever o nome da estação, já dá até para saber.
Nessa imagem aqui, qual é a característica principal que a gente está vendo aí, ó? A gente está vendo uma árvore com flores, a grama também, ó, tem flores. Temos animais, né, na árvore, como as borboletas e os pássaros. Qual é a estação que a característica principal é a presença de flores? É o desabrochar das flores? Qual é, gente? Vocês lembram? É a primavera, né? Vamos completar aqui, ó, os quadradinhos. Olha, deu certinho. Então, essa estação que está sendo mostrada aqui nessa imagem é a primavera. Estação conhecida por ter característica do florescimento das flores. A principal característica da primavera é as flores, certinho? Ótimo. Aqui embaixo, o que é que a gente está vendo? Um bonequinho de neve, né? A árvore não tem nem folha, nem flor, nem fruto. Que estação é essa? Aí a gente pode perceber que é uma estação muito fria. Qual é a estação que tem como característica principal ser fria, gente? É o inverno, muito bem. Então, quem colocou aqui, ó, que essa é o inverno, acertou. Tem a característica de ser fria. A professora aqui no inverno não neva. Lembra lá que eu falei para vocês que as estações elas vão ser diferentes de acordo com a localidade no nosso planeta Terra? Então, aqui no nosso estado, na nossa cidade, o inverno é caracterizado pelo período das chuvas, certo? Então, é bem diferente mesmo. Então, tem locais do nosso planeta que vai nevar, mas tem locais que não nevam, ficam só com o clima mais frio, tá bom? Então, como tem aqui essa neve, a gente vai dizer que é o inverno. Compreendido? Ótimo. Aqui em cima, a gente vai ter a presença de quem? Quem que está bem em cima aí do céu? O Sol, né? O Sol bem grandão. Então, qual é a característica principal? Qual é a estação que vai ter como característica principal a presença constante do Sol? Um dia maior, onde o Sol nasce bem cedinho e se põe bem tarde. É o verão. Então, aqui nós vamos ter a estação do verão, certinho? E sobrou a última imagem, ó. O que é que tem como característica aí na árvore? A árvore tá o quê? Com as folhas amareladas, avermelhadas e caindo. Qual é a estação que tem essa característica? O outono. Muito bem. Então, primeira imagem, primavera. Segunda imagem aqui, inverno. Essa imagem aqui vai ser caracterizada pelo verão. E a última imagem vai ser o outono. Certinho? Compreendido? Anotou os nomes? Tirou a foto das respostas? Ótimo. Vamos lá para a próxima questão. Fiz bem devagarzinho a questão para dar tempo vocês copiarem e tirarem as fotos, tá bom? Então vamos lá. Segunda questão. Relacione as imagens das estações do ano à sua principal característica. Então aqui nós temos novamente 4 imagens. A primeira imagem representa a primavera, a segunda imagem é o verão, a terceira imagem é o outono e a quarta imagem é o inverno. O que é que a questão quer? Quer que eu coloque esses números aqui, ó, de acordo com as características das estações. A primeira característica que eu tenho ali, ó, queda das folhas. Em qual das estações eu vou ter a queda das folhas das árvores? É só olhar para a imagem. Onde é que eu estou tendo isso? A queda das folhas? Ó, aqui, ó, as folhinhas caindo, ó, o chão cheio de folhinhas. Qual é a estação que eu tenho isso? O outono. Aqui na imagem, qual é o número representado pelo outono? O número 3, né? Então, vamos colocar, ó, número 3 lá na primeira, queda das folhas, certo? Ótimo. Segunda palavrinha que eu vou ter aqui, ó, calor. O calor é característico de qual estação do ano, gente? Do verão. Então, vou colocar, ó, número 2. O verão caracterizado pelo calor. Muitas flores. Em qual imagem eu tenho muitas flores? Aqui, ó, na primeira, que é a primavera. Então, vou colocar o número 1 em primavera. E a última sobrou qual o número? O número 4, que é o quê? Frio, que é característico do inverno. Certinho? Respondido, copiado, corrigido, tirou a foto aí da resposta da atividade?
Ótimo. Vamos para a próxima. Terceira questão quer que a gente marque um X no quadradinho do conjunto de roupas mais adequadas para o período do verão. Eu falei para vocês que o período do verão é quente, a gente tem que usar roupas mais frescas, mais leves. Eu vou usar agasalho no verão? Não. Eu vou usar gorro, cachecol, casaco? Também não. Vou usar uma roupa para proteger a gente da chuva? Não, eu vou usar o quê? Roupinhas mais frescas. Então, nós vamos marcar um X na letra C, ó. Mostra aqui roupas de banho, um short, uma saia, uma camisetinha regata ou de alcinha para as meninas, para a gente ficar mais à vontade e mais fresquinho para não ficar com tanto calor. Ótimo! E a última questão, ela quer que a gente circule os alimentos mais apropriados para um dia de frio, de inverno. Eu falei para vocês que quando está inverno, a gente tem que comer comidas mais quentinhas. A gente vai comer sorvete no inverno? A gente vai tomar suco com bastante gelo? Também não. O que é que a gente vai tomar? A gente vai comer uma sopinha quentinha ou tomar um chocolate quente para esquentar um pouquinho o corpo, porque tá um período frio, com temperaturas baixas. Compreendido? Circulou a sopa e o chocolate quente? Ótimo! Então, gente, agora a gente vai relembrar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós aprendemos sobre as estações do ano, que são 4. Inverno, verão, outono e primavera. Cada uma delas tem características próprias. Vimos também que as estações elas vão influenciar no nosso dia a dia, como na roupa que a gente veste, quando é verão, roupinhas mais frescas, quando é inverno, roupinhas mais quentes. E que nossa cidade, Teresina, tem apenas 2 estações bem definidas, que é o período da seca e o período chuvoso. Certinho? Entendido? Compreendido? Ótimo! Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado, aprendido e compreendido o assunto. E até a próxima. Tchau!